Vamos lá. Começando por mim. Muito prazer, eu não tinha me apresentado ainda, estou inclusive na conta de outro membro, então fica complicado, mas eu sou a Luana, sou a atual diretora de comercial da Unijus. Tenho por aí meus quase um ano de Unijus, de MED, entrei na geração de 25.1. Vai fazer um ano daqui 7 dias. Vou fazer um ano daqui 7 dias, a minha diretora de gestão acabou de soprar. Então, estou há quase um ano, fui consultora de vendas, fui gerente de vendas e hoje em dia sou diretora do comercial da Unijus. Ai, minhas lindas nos comentários. Mas eu não ando sozinha, eu não trabalho sozinha, eu não consigo ser diretora sozinha. E eu tenho um grande time que trabalha junto comigo, que luta junto comigo por resultados. E alguns deles não conseguiram estar aqui hoje porque eles têm aula, têm outros afazeres e afins. Mas eu fiz questão de colocar eles aqui porque eu quero muito que vocês conheçam também quem está por trás do time de comercial. Então, coloquei uns slides para vocês conhecerem os meninos. Começando pelo Murilo. Murilo entrou na mesma geração que eu, já está no comercial há um tempinho. Ele é consultor de comercial. Temos o Arthur Terra, que também é consultor de comercial, entrou na geração seguinte do Murilo. Então, ele é de 25.2. Marcos, que entrou junto com o Arthur. Temos o outro Arthur, que também é consultor de comercial, e o João. Hoje, como eu falei para vocês, hoje em dia no time de consultores de vendas nós temos apenas homens, e eu, enquanto diretora de comercial, acho que vocês já foram introduzidos mais ou menos a questão de cargos. Eles foram introduzidos em questão de cargos, como funciona? Mas você melhor introduzidos na semana de gestão. Show. Pergunta para eles se a conexão está bacana. Show. Gente, vocês estão conseguindo ouvir, ver direitinho, a conexão tá ok, a apresentação e tudo mais, tudo certo? Perfeito. Então, como eu estava falando para vocês, hoje em dia no time de vendas a gente roda com eu enquanto diretora e os meninos enquanto consultores. Vocês já foram mais ou menos introduzidos aos cargos, nós temos na Unijus 3 cargos, então você pode ser consultor, gerente ou diretor, e eles são... o coordenador, que é equiparado ao gerente. Mas nós temos o operacional, o tático e o estratégico. Já estou falando isso porque eu vi muita gente falando de estratégia comercial. Então, como é que funciona? Eu, enquanto diretora, eu rodo a parte estratégica. Então, é mais como se fosse o back. E os meninos são operacional, eles são as pessoas que vão mesmo para a prospecção, que vão atrás dos clientes, que falam com eles. E nós temos também o cargo de gerente de vendas, que hoje em dia está vacante, mas... já fui gerente de vendas também, como eu falei pra vocês, e é quem faz o tático. Então, é a pessoa que fica ali naquele meio, auxiliando os consultores, o diretor e fazendo esse intermédio. Planos de ação. A minha DJ tá só soprando aqui. Explicar pra vocês agora como é que funciona a diretoria de comercial. Como vocês sabem, hoje eu estou apresentando só uma parte do comercial. Ele roda com 2 setores. Então, a gente tem a frente de vendas, que é a que eu vou explicar para vocês hoje. E amanhã nós temos a frente de marketing, que vou trazer também meu time de marketing, minha gerente de marketing, para conversar com vocês. Então, de um modo geral, como é que funciona a nossa diretoria? A gente cuida especialmente do relacionamento com o cliente. Eu acho que essa é a parte mais, assim, marcante. E é a que vocês mais falam quando a gente fala do comercial. A gente está realmente constantemente em contato com o cliente, em contato com as pessoas. Nós somos uma diretoria que a gente chama de diretoria de front. Então, a gente é a cara da Unijus. A gente está sempre ali, tanto por meio do marketing quanto por meio dos consultores de vendas, em contato com o nosso público. Então, o relacionamento com o cliente é uma parte muito importante da nossa diretoria. Outro ponto é a prospecção de clientes. Que eu falei que os meninos fazem operacional, e isso é parte do operacional, isso é parte do trabalho de um consultor de vendas, prospectar. Então, não só responder os clientes que chegam a partir de marketing, a partir de indicações, como ir atrás de novos clientes. Então, os meninos de vendas, eles fazem esse trabalho de também trazer pessoas para a empresa, e não só ficar com as pessoas que chegam por meio de Instagram, por meio de LinkedIn e afins. Outra parte da nossa diretoria, que está agora puxando um pouco mais para o marketing, é a produção de conteúdo. Hoje eu não vou me aprofundar muito nisso, porque amanhã nós vamos ter uma reunião só focada nisso, para vocês entenderem como é que funciona, como é que o nosso marketing roda. Acho que eu até não expliquei isso para vocês, mas como é que o comercial funciona? A gente tem setores separados, então vocês
podem ser consultores de vendas ou consultores de marketing, e uma coisa não se mistura com a outra. Vocês podem participar de um setor. Mas eu, enquanto diretora, eu faço parte do estratégico dos dois. Então, eu sou diretora do comercial. Eu sou diretora tanto do marketing quanto de vendas. Mas a gente tem gerente só de marketing, gerente só de vendas, consultor de marketing e de vendas. São setores separados. Mas eu me apresento como diretora do comercial porque eu realmente, hoje em dia, eu estou à frente dos dois. Próximo ponto para a nossa diretoria. Entendimento de mercado. Isso é um ponto que eu vou trazer um pouco mais pra frente, mais aprofundado para vocês, explicar bonitinho, questão até de cliente ideal e os serviços que a gente vende, enfim, você saber ser mais assertivo é uma função, é um ponto muito importante para o membro do comercial. Aqui eu misturei as funções de marketing e vendas, mas agora vamos especificamente para vendas, que é o nosso ponto principal de hoje. Deixa eu passar aqui o slide. Eita, acho que deu uma travada o slide, ó. Deu certo. Deu certo? Show. A nossa área de vendas, ela trabalha com vários pontos importantes, algumas funções, mas eu acho que a primeira e a mais corriqueira, a mais rotineira dos meninos de comercial é qualificar e captar leads, que é o que eu estava conversando com vocês. A gente tem muitos clientes que a gente vem por indicação, até por conta de outras empresas juniores, clientes que indicam a gente, clientes que renovam, clientes que vêm por meio do nosso Instagram, por exemplo, nosso Instagram profissional. E os meninos de comercial já fazem esse trabalho de lidar com eles. Mas um grande trabalho que eles também têm, e que é o que assim, eles mais focam durante o dia a dia deles, é realmente essa qualificação e captação de leads. Então, eles vão atrás de novas pessoas para apresentar o nosso serviço, para trazer a pessoa para a empresa, apresentar o Unijus, e, enfim, trazer a pessoa para uma reunião, trazer a pessoa para de repente, enviar uma proposta, despertar o interesse daquela pessoa na nossa empresa. Então, é uma função muito importante, porque muitos dos nossos clientes, eles vêm por meio dessa qualificação e captação de leads. Então, os meninos, eles trabalham realmente todo dia, dentro do horário comercial, nessa função de trazer novos clientes pra gente, de apresentar a nossa empresa e, enfim, ter essa conversa, esse diálogo. Por isso que o relacionamento com o cliente é tão importante, porque nessa parte de qualificar e captar leads, é a hora que a pessoa, muitas vezes, tem um contato inicial com o Unijus. Muitas pessoas não entendem o que é, por exemplo, um registro de marca. Às vezes elas até precisam, mas elas não sabem porque elas não entendem. Então, a função dos meninos é realmente fazer esse primeiro contato, trazer a pessoa pra gente e a gente continuar com... Enfim, essa explicação, geralmente a gente traz para uma reunião, a gente explica como é que funciona o serviço e, enfim, começa a negociação com a pessoa. Então, mais pra frente eu vou explicar pra vocês essa questão de qualificação e captação, porque... obviamente, não é qualquer pessoa que vai se interessar e que vai precisar do nosso serviço. Existem pessoas específicas, um nicho específico que precisa de um registro de marca, que precisa de uma abertura de CNPJ, de um selo EJ. Então, ter esse entendimento, esse discernimento é muito importante. Além disso, o setor de vendas ele também realiza as reuniões de comercial. Então, como é que funciona? Quando o cliente está com interesse, ele está querendo entender mais, a gente traz ele para uma reunião de proposta. E é nessa reunião que a gente vai explicar para ele não só quem é a Unijus, para que ele tenha uma segurança maior em saber quem é a empresa que ele está lidando, porque muitas pessoas nem sabem o que é uma empresa júnior, não sabem do que se trata. Então, essa parte é muito importante. E também explicar do serviço, saber convencer a pessoa de que aquele serviço é importante, de que ela precisa daquele serviço. E também a parte da negociação. Nossa reunião, ela começa falando da Unijus, ela segue falando do nosso serviço, dos nossos diferenciais, e aí que entra você saber desenrolar. E ela finaliza com a negociação. Então, quando a gente apresenta o valor, a gente negocia parcelamento, explica para a pessoa como é que funciona o pagamento e tudo mais. Então, essa função também é muito importante e que eu gosto de ressaltar, né? As reuniões comerciais, elas podem ser guiadas por qualquer membro do comercial. Inicialmente, quando vocês entram na nossa diretoria, vocês vão estar acompanhados da diretora, vocês não vão ser jogados numa reunião para fazerem sozinhos, vocês vão ser ensinados e guiados. E com o tempo vocês vão aprender e poder fazer reuniões sozinha. Eu entrei enquanto consultora, eu não sabia guiar uma reunião, não sabia fazer nada. E aí minha diretora, aos poucos, foi me trazendo para reuniões, foi me ensinando. Eu fui assistindo reuniões também e a partir disso eu fui aprendendo. E é isso que eu faço com os meninos hoje em dia também. Quando eu tenho uma reunião com o cliente, eu trago eles junto comigo para eles verem. E é uma parte muito bacana que você consegue ter um contato mais próximo com o cliente. É quando você consegue entender de fato qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. E conseguir ali contornar qualquer tipo de objeção.
As nossas reuniões comerciais, geralmente, a gente faz online. Então, elas são via Meet, elas são remotas. Não é nada, assim, presencial, que demande muito tempo de vocês. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer vocês comigo. Vocês que eu falo, os membros de comercial, os futuros membros de comercial. Vi uma galera aí que falou que tem interesse. Então, é uma parte muito bacana. Os meninos, hoje em dia, pelo menos os consultores, gostam muito quando eu consigo trazer eles. E é muito importante, porque é a parte crucial, gente. Trazer a pessoa para a reunião, geralmente, é o ponto, assim, mais importante. Oi, Amandinha, chegou minha diretora de projetos. É o ponto mais importante para a pessoa decidir se ela vai querer, de fato, fechar aquela venda ou não. Então, eu diria que é um dos passos mais importantes que a gente tem hoje em dia. Elaborar propostas comerciais. Tinha comentado com vocês também que os meninos de comercial, eles fazem isso. Também é uma função deles, além de qualificar, captar e fazer a reunião. E o que são essas propostas? Quando a gente faz uma reunião com o cliente, muitas vezes, a gente não está falando com a pessoa que tem o poder de decisão sozinho. Às vezes é uma empresa que tem, por exemplo, vários sócios, ou é uma pessoa que depende da decisão de outra para fechar o contrato. E aí, o que a gente faz? A gente tem esses documentos de proposta que a gente manda para ela, onde ela consegue não só ler de novo tudo que foi falado na reunião. Então, na proposta tem, por exemplo, o que está incluso no serviço, o valor, parcelamento, os benefícios do serviço. E a gente sempre gosta de enviar depois da reunião para que o cliente ele consiga não só relembrar, como talvez passar para outra pessoa que também tem o poder de decisão junto a ele. Então, também é muito importante essa elaboração de propostas. A gente tem no nosso drive, enfim, quem vier a ser membro de vendas vai ver, a gente tem um drive muito bom de comercial. Dentro do nosso drive, a gente já tem alguns modelos de proposta, a gente já conta com um material para que vocês tenham um certo apoio para fazer esse documento. Vocês não fazem ao léu, não fazem sozinhos. A gente tem todo um apoio para que vocês consigam trabalhar da melhor maneira possível. Deixa eu passar o slide. E fechar o serviço. Aqui, obviamente, foi muito reduzido a jornada do cliente. A gente tem outros passos, mas a gente enquanto vendas, enquanto comercial, a gente cuida do contato inicial do cliente com a gente. Então, os primeiros passos que ele dá dentro da Unijus é com o comercial. Então, desde a da captação e da qualificação, então, pegar o que a gente chama de lead frio. O cliente que não sabia o que era Unijus, não sabia o que era aquele serviço, a gente entra em contato com ele, a gente conversa com ele, marca a reunião, faz a reunião, manda a proposta e depois, com êxito, a gente consegue fechar o serviço. E aí, o que acontece? Até para linkar com a reunião que vocês viram na semana passada. Esses são os primeiros passos da jornada do cliente. Então, quando a gente vai para o passo de fechar o serviço, a gente passa para projeto. E aí é onde entra o que vocês viram na semana passada. É onde entra a Amanda, é onde entra a Luana, a Ana Letícia. E uma vez o contrato fechado, o contrato assinado, a gente passa para o projeto começar a executar. Então, a gente cuida desse comecinho da jornada e logo depois o projeto entra e cuida do resto. É uma interface muito grande que a gente tem, inclusive, gostaria de ressaltar. São as duas diretorias de front. Então, projetos e comercial sempre estão ali em contato, porque a gente tem que ter uma boa comunicação de fato. Hoje mesmo eu passei a manhã falando com a Amanda, porque Amanda, fechei um contrato, tal contrato, assina aí, e já faz o grupo, já começa a executar. Então, vocês, enquanto membros de vendas, vão ter muito contato com os membros de execução. Vocês têm que ter essa boa comunicação para que o negócio funcione bem, para que rode. Amamos o comercial. A gente ama o projeto também. Para o bom funcionamento do serviço, para a boa experiência do cliente, que a Ana Letícia cuida, sucesso do cliente, espero que vocês tenham visto a reunião, para a boa experiência dele, ele precisa ser bem tratado e bem assistido em todas as fases. Então, realmente, essa comunicação, essa interface, que a gente até chama de Provém, é muito importante. A gente, assim que vai se encaminhando para o fechamento do serviço, já vai entrando em contato com alguém de execução, para que, assim que ele assine o contrato, a gente já consiga começar a execução e ele não tenha nenhum problema, nenhuma falha de comunicação. Então, assim, vocês, enquanto futuros membros de vendas, é muito importante que tenham realmente essa boa comunicação com a galera que for de execução, para que não tenha nenhum probleminha nesse meio tempo. Show. Deixa eu passar aqui. Agora é o gabarito do check-in de vocês. E o que eu já falei um pouco, mas trouxe um slide só para isso, para que vocês entendam como é que funciona o dia a dia, como é que vai ser a minha rotina,
quando eu virar um consultor de vendas, o que eu vou ter que fazer. Então, achei importante trazer uma parte da reunião só focada nisso. Primeiro tópico, alimentar o funil de vendas. Luana, o que é o funil de vendas? Gente, é basicamente um controle que o time de vendas tem dos clientes e do andamento deles dentro da Unijus. Então, a gente tem uma plataforma de gestão onde a gente já armazena a gestão de outras diretorias e eu coloco o funil de vendas lá porque fica mais fácil. Então, como é que funciona? O que é ter que alimentar um funil de vendas? O funil, gente, basicamente, ele é um Kanban. Vocês sabem o que é um Kanban? Se alguém tiver alguma dúvida, não estiver entendendo o que eu tô falando, não sabe o que é um Kanban. Show! Explicar pra vocês. Vicky, sabe explicar de maneira simples o que é um Kanban? Porque eu vou falar do funil. A Vicky tá aí. Vem, Vicky. Deixa eu só observar na net. Não. Oi, amores, tudo bom? Gente, basicamente, um Kanban é uma forma que a gente utiliza de se organizar. É como se vocês vissem uma plataforma e tivesse vários cards nessa plataforma. E a gente usa esses cards para visualizar melhor. Imaginem várias coluninhas. Estratégias de gerenciamento, recrutamento, leads, prospecções, demandas. Isso é muito utilizado no mundo empresarial. Quem aí já trabalhou com Trello? Levanta a mão. Alguém já viu o Trello? É bem famoso. A gente trabalha com uma plataforma bem similar ao Trello. Ó, alguém levantou a mão. Quem foi? Vamos ver. Rodrigo e o Raul. Rodrigo e Raul, Matheus, Marina, já trabalharam com Trello. Trello é uma plataforma que utiliza meios Kanbans para conseguir gerir demandas, tarefas, leads, recrutamentos, seja o que for. E a gente usa uma plataforma semelhante ao Trello, mas é uma plataforma que a gente, hoje em dia, depois de pesquisas que foi feito muito na geração 24, foi visto que ela é uma melhor plataforma para organização, buga menos e afins. Então a gente usa o Pipefy, certo? Mais pra frente a gente vai trazer também uma capacitação de Pipefy para vocês. Certeza. Então, para vocês entenderem como funciona, certo? Mas resumindo de forma simples, para todo mundo entender, é assim. Kanban é como se fosse uma plataforma que lá você consegue criar cards e gerir suas demandas, ou então seus leads, ou seus recrutamento de pessoas. Por exemplo, vocês, o processo seletivo, vocês estão no Pipefy como Kanbans. A partir do momento que vocês criaram a inscrição de vocês, foi gerado o Kanban de vocês, certo? Foi gerado um card para formar os Kanbans, certo? Então, é nada mais, nada menos que uma forma de gerenciamento de demandas. Show. Obrigada pela explicação, minha diretora de gestão. Bom? Então, como eu disse, a gente tem esse Kanban para todas as diretorias, a gente tem essa organização interna, a Vicky tem a dela de GG, a Amanda de projetos, a Leti tem de DAF, e comercial não é diferente. Mas o Kanban de vendas, ele funciona um pouquinho diferente, porque é para administrar os clientes. Então, como é que funciona? Como a Vicky disse, tem várias colunas. Cada coluna é como se fosse um passo que o cliente dá dentro da jornada. Então, começa com um prospectado. E aí depois vai para, sei lá, demonstrou interesse. Vai para reunião marcada, proposta enviada, negociação iniciada, contrato ganhado, contrato perdido, follow-up iniciado, follow-up terminado. Então, é muito importante que vocês tenham atenção ao funil enquanto membros de vendas, porque é o controle que a gente tem dos clientes. Eu ia só complementar, que até o que a Lu estava falando. Kanban, gente, é uma metodologia. Não existe certo ou errado. Kanban é uma metodologia que cada pessoa adapta para a sua realidade. Então, por isso que ela está falando que é meio diferente da forma que utiliza. Cada um utiliza a metodologia Kanban, que é uma metodologia para agilizar as coisas, para organizar, da forma como acha melhor e como se adequa mais à sua realidade de trabalho. Isso. Então, essa parte é muito importante, realmente precisa de uma atenção, porque aquele controle, ele é utilizado por todo o time de vendas. Então, é muito importante que você tenha atenção aos seus leads e fique alimentando, não só jogando os leads que você prospecta, como avançando. Então, esse cliente demonstrou interesse. Eita, passei sem querer. Avança ele ali no Kanban, avança ele no funil, para que o time tenha a visibilidade de poxa, quantos clientes eu tenho ali com interesse? Quantas reuniões eu tenho marcada? Quantas propostas eu enviei? Quantos contratos estão ali engatilhados? Então,
Alimentar o funil é uma função muito importante. Vocês vão ser capacitados para isso, tá? Não se preocupem quanto a isso. O Pipefy, ele no começo pode parecer meio complexo, mas com o tempo a gente pega o costume. Como eu falei para vocês, prospectar ativamente e responder as prospecções passivas. Então, vocês vão atrás de pessoas e vocês respondem quem vem. Hoje em dia, a gente tem o nosso Instagram profissional. Então, a gente tem muitos clientes. Inclusive, essa semana, a gente teve um contrato que veio do Instagram, veio de pessoas que se interessaram pelos nossos serviços através de redes sociais e nos procuraram. E nos procuraram. Então, também manter esse contato com essas pessoas, responder, marcar reunião com elas é uma função de um consultor de vendas. Redigir as propostas. Como eu disse para vocês, a gente tem modelos, a gente tem muito material de capacitação para vocês dentro do drive de comercial da Unijus. Realmente é um drive muito rico. Então, vocês têm esse auxílio, esse suporte, além das lideranças. Ter uma boa comunicação, isso eu comentei com vocês no começo da reunião, é imprescindível, enquanto membro de vendas, ter uma boa comunicação, porque a gente tá ali, o horário comercial ele começa ali nas 8, termina às 6, então vocês passam, não esse tempo todo, porque vocês têm a distribuição de vocês, mas passam boa parte do tempo de vocês dentro do horário comercial em contato com as pessoas, não só prospectando, mas negociando, marcando uma reunião, tentando ver quando que é possível, quando que é viável, mandando uma proposta, negociando com o cliente um valor, um parcelamento, algum alinhamento que ficou faltando. Então, vocês realmente mantêm muito essa comunicação com o cliente e é importante que vocês saibam mantê-la. E a reunião de proposta, como eu expliquei para vocês, isso é uma função que vocês vão adquirindo com o tempo. Vocês não são jogados em uma reunião de proposta sozinhos. Vocês vão primeiro assistir, vocês vão acompanhando, vocês vão pegando o jeito e passando a guiá-lo sozinha, de modo que em algum momento os membros de comercial vão ter autonomia para guiar a reunião sozinhos, para lidar com os próprios clientes e, enfim, eu ficar ali como suporte. Para a reunião de proposta também a gente tem um suporte, a gente tem slides, a gente tem materiais que vocês apresentam, vocês não têm que falar sozinhos ao léu. Vocês têm todo um material que é apresentado para o cliente sobre o serviço, sobre valores, sobre a Unijus. Então, é tudo muito bem organizado, vocês são bem assistidos enquanto membros de vendas, vocês têm um onboard, vocês vão ser ensinados sobre tudo. Agora, antes de passar para a parte mais técnica, explicar para vocês coisas mais a fundo sobre o comercial, eu trouxe para vocês uma coisa que é muito bacana na nossa diretoria, que é o que a gente pode proporcionar para o nosso time. Dentro do Movimento Empresa Júnior, e quem foi para a reunião de inovação, provavelmente viu isso, vocês já tiveram contato com a galera da FEGES, tiveram contato com um pouquinho mais do Movimento Empresa Júnior. Quando a gente bate nossas metas, e caso vocês não tenham sido explicados, eles foram explicados sobre metas, essas coisas, em projetos? Não, né? Não, eles foram explicados um pouco na semana institucional. Show. Vamos lá. Sobre metas, sobre faturamento, que isso também é algo que o comercial está em constante contato. Nós, enquanto empresa júnior, Quem sabe o que é as nossas metas e quais são as classificações delas? Ave Maria, Vitória. Eu gosto de interação. Quem não for falar, eu vou puxar. Pegou pesado? Eita, tá. Sabe por quê? Porque a gente falou sobre isso sábado. Quem não for falar, eu vou puxar. Abre aí, Lu. Quero olhar quem tá aqui pra não puxar uma pessoa. Eu sou ruim demais. Foi mal. Cadê? Oxente. Aqui. Aí. André Queiroz, fala pra gente. Cuida. Boa noite. Boa noite. Eu vou ser bem sincero, a única coisa que eu lembro sobre as metas é que quando é batido tem que pintar a cara todo dia de azul, de resto. Não vou estar lembrando, não. Não ironicamente. A melhor parte, né, Lu? Isso já leva ao próximo slide, tá? Sim. Mas. O André, ele deu um spoiler sem querer. André, tu sabe quais são os tipos de meta da gente? Não precisa tentar acertar. Eu imagino que seja financeiramente, sabe? Uma certa quantia batida ou um certo número de contratos vendidos. Lacre, André. Eu quero puxar só mais outra pessoa, porque eu gosto de interação. Raul Moraes.
O que é que você E aí- acredita que seja uma meta? Quais são as Licença, metas da pessoal, boa Unijus, noite. na verdade? Show. Rapaz, eu não fui pra a reunião que a gente fez, que vocês fizeram pessoalmente sábado. Eu tava no trabalho, Ai, justifiquei minha não, presença. Mas assim, Tranquilo. naturalmente dá pra se imaginar o que são metas, né? É o que deve ser buscado e pelo fato de sermos, aliás, vocês serem uma empresa, eu imagino que tem tudo a ver com o que o André falou. É algo financeiro e talvez uma meta efetivamente de produção, né? Por exemplo, contrato, não sei, outros trabalhos que vocês fazem. Lacre. Certo. Amei os palpites. Arrasou. Obrigada, Obrigado. Rafa. Obrigada, André, pela Por participação. nada, pessoal. Show. Gente, explicando pra vocês, né? Nós, enquanto empresa júnior, nós, enquanto parte da FAGES, que vocês conheceram um pouquinho na reunião de inovação, nós temos metas com eles. A gente estabelece metas com eles e com a Brasil Júnior, que é a nossa distância máxima. E vocês acertaram uma parte, nós realmente temos metas de faturamento, a gente tem durante o ano inteiro e por mês metas a serem batidas, mas nós também temos várias outras metas que são funções, né, são assistidas por outras diretorias. As metas não são só do comercial. Então, já pode falar, Paulo? Pode falar, a maioria. A gente tem metas, por exemplo, que a Vic cuida de engajamento com o MED. CSAT, que foi apresentado, muito bem lembrado. É verdade, amor. Então, por exemplo, a gente não tem só que vender. A gente tem que manter uma boa qualidade. Então, a gente tem meta de nota de satisfação do cliente. Então, a gente não só tem que vender, como tem que vender e executar bem. A gente tem um projeto de impacto que foi explicado para vocês de inovação. A de engajamento, que eu falei que a Vic cuida. Então, a gente tem muitas metas que são, assim, para além do escopo do comercial. Isso que eu vou falar para vocês, já aprofundo um pouco mais, mas vocês vão aprender que daqui um bom tempo de média, quando vocês entrarem dentro da EJ, o que são metas quantitativas e o que são metas qualitativas. E a gente trabalha com 2 tipos de metas. Nós temos essas metas baseadas no PE da rede, que é o planejamento estratégico da rede nacional, ou seja, como a Lu disse, é feito com base na nossa instância superior, que é a Brasil Júnior, que cuida da nação inteira, de todos os estados, de todas as federações. Então, tem trienalmente um planejamento estratégico. Então, atualmente, a gente vive dentro do movimento Empresa Júnior o PE 25-27. 25-27. Então, ele iniciou em 2025 e ele vai finalizar no fim de 2027. Então, a gente tem 3 anos para conseguir cumprir e alcançar as metas desejadas pela nossa instância máxima. Que seriam elas? Todo ano temos a meta de faturamento, que é a meta financeira. E ela só aumenta, pessoal. Só aumenta. Então, todo ano a gente tem que buscar mais e mais. E isso vai para um âmbito muito mais profundo que vocês têm que aprender mais à frente, que envolve cluster, que é a nossa classificação perante o Brasil todo. Enfim, existem várias coisas que vocês mais pra frente vão entender, mas as metas eu acho que isso pega com o tempo. Isso se pega com o tempo, não se preocupe em relação a isso. Mas existe a meta de engajamento com o Movimento Empresa Júnior, que é cuidado por gente e gestão. A meta de retenção, então quanto tempo que cada um de vocês está dentro do Movimento Empresa Júnior para vocês conseguirem alcançar a vivência empresarial completa. Também é cuidado por gente e gestão. Existe a meta de CSAT, que é cuidado por projetos. Existe a meta de faturamento, a meta de o projeto de impacto, a meta de diversidade e inclusão. Existem várias metas que a gente tem que alcançar para ser uma EJ federada, uma EJ reconhecida e cada vez alcançar, como um dos nossos parceiros diz, a Conte voos maiores. Me calei. Voltando ao que eu estava falando, dá para dar uma interessante sobre isso, dá mesmo. Meu Deus, dá mesmo. É só entrar. Entrem. Que a gente pode até fazer. Tem todo o imersão. E fala aí. Voltando. A gente tem várias metas, mas realmente a meta que o comercial realmente tem essa preocupação maior é a de faturamento. A gente estabelece uma meta anual, então quando começou o ano, eu, enquanto diretora comercial, estabeleci junto com a diretoria executiva X valor, que vocês vão descobrir quando vocês entrarem, X valor que a gente tem para bater no ano. E a partir desse valor, eles jogam valores mensais para a gente fazer o escalonado e conseguir bater a meta no final do ano. A Unijus está sempre adiantada, né? Mas a gente tem esse escalonado. E quando a gente consegue bater essas metas e tem um evento naquela época do ano, a gente comemora. E são sempre momentos muito legais. A Vicky está de prova.
são momentos muito bacanas que a gente tem de integração com o nosso time, de comemorar nossos resultados, de comemorar como a nossa RJ está funcionando bem, como a nossa RJ está bem. Gente, é incrível, é incrível. E esses momentos tem muito dedo de comercial, tem muito participação de comercial. Eu sempre falo isso para os meninos. A gente poder proporcionar isso para o nosso time é muito legal. Eu, particularmente falando, essa parte de comemorar, de subir no palco, é muito legal. E eu acho que é a parte que você realmente começa a se conectar ali com o movimento, com as pessoas. Você comemora o resultado seu, você comemora o resultado dos outros. Então, essa é uma função muito bonita do comercial. Que eu acho que é a hora que você é num evento que você sai um pouco daquilo de prospectar o dia inteiro, de fazer seu trabalho, e você para um pouco para comemorar. Que, poxa, deu certo. Você ia falar alguma coisa? Então, poder proporcionar isso pro nosso time é muito bacana. E subir no palco, comemorar, quando a gente bate a meta, a gente não só se pinta, a gente não só comemora, como vocês até veem no nosso Instagram. A gente realmente tem um momento de reconhecimento com a rede. Então, a gente sobe no palco, que tá a rede cearense inteira, a gente comemora junto com eles, a federação reconhece a gente. Então, são momentos muito legais que o comercial consegue proporcionar para a própria Jota. Então, é muito legal. Eu, recentemente, vivi o meu primeiro palco enquanto diretora de comercial. E foi uma sensação muito boa, muito única, mas eu estava feliz, não era nem por mim, eu estava feliz pelas meninas que estavam subindo no palco junto comigo. E eu acho que o MED também é muito sobre isso, é sobre você estar ali pelo outro. Então, proporcionar isso é muito legal. E aí eu trouxe alguns vídeos, algumas fotinhas de momentos de comemoração para vocês verem como é bacana e, enfim, como o comercial pode ser muito além de apenas prospectar clientes. Ó, esse palco é de 24, se eu não me engano, né? 24.1, esse é o palco do Acredite. Tem o palco do Impact. Ó o Lucas azul. O palco do Impact. Gente, isso é um momento também da gente implementar a cultura. Nossa cultura. Comercial, e não só comercial, como a Diva Luana, é um dos nossos membros que mais são engajados culturalmente. Então, é bem legal. É um momento que a gente se aproxima e se une bastante. É um momento onde a gente literalmente se junta enquanto time e comemora. Literalmente só comemorar. E aproveitar os resultados da nossa empresa, que é o Prêmio Pirata de 24. Aqui eu acho que é o Impact. Não, Desperte. Esse é o Desperte de 24 ou de 25. Aqui cortou, mas é o Acredite de 25, foi meu primeiro evento. Aqui o Asced, aqui foi o Acredite, não, aqui foi o Asced também. Isso é muito emblemático porque é o esforço de vários adolescentes, assim, que a gente ainda, todo mundo já atingiu a fase adulta aqui, mas a gente é muito novo perante o mercado de trabalho, perante, enfim, adultos. Eu olho pra mim, eu não olho e digo, meu Deus, cresci. Então é muito emblemático a gente ver que a gente movimentou o mercado de uma forma tão grande que a gente conseguiu atingir uma meta financeiramente muito legal e faz a gente se unir, se engajar, se aproximar. Então, pensa a nossa felicidade de que, basicamente, nessas fotos tem o quê? Em torno de 15 a 20, até mais, jovens que estão felizes e empenhados porque o trabalho deles, eles conseguiram vender contratos, atingir clientes, mover uma empresa inteira, faturar mais de R$1.000, R$100.000, bem mais de R$100.000. Temos EJs no Ceará com mais de 1 milhão. Então, é muito legal a gente ver que a gente consegue movimentar o mercado e mover empresários juniores dessa forma. E a gente sobe no palco, não só para comemorar nossos resultados, mas muitas vezes a gente tem reconhecimento, nós temos prêmios. Esse último momento que a gente foi, inclusive, foi muito bacana, que a gente, além de subir no palco, a gente recebeu uma premiação, que foi muito por conta do faturamento. Então, também é um papel muito bonito de comercial, proporcionar esse reconhecimento para a empresa. E é porque eu tô sem o mouse, mas não sei se vocês conseguem ver, aqui na mão da Gabi, ex-diretora de comercial, inclusive, tem um certificado, ó, laranjinha. Pra quem não sabe o que é Gabi, é a foto do canto inferior direito, tá? Pera, será que eu consigo? Não consigo. Enfim, tem um certificado que foi um prêmio que a gente recebeu no final do ano passado. Na foto do outro lado, na mão do Lucas. Gente, de terno azul, eu falo como se ele soubesse. Pronto. Ó, tá aqui. Esse um prêmiozinho que a gente recebeu. Ih, mostrei o pé do Lucas. Esse aqui é o Lucas. Essa aqui é a Gabi. É a Gabi. Os dois últimos diretores de comercial, por coincidência.
Isso. Tem Meus antecessores. Bem aqui na mão da Laura, tem um das nossas premiações, dos nossos prêmios também. E a gente guarda eles, tá? Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar o que tava na mão do Lucas. Ó, fica na nossa salinha. E a gente sempre junta nossos prêmios, nossos certificados, porque é realmente muito importante, muito emblemático pra gente. Então é algo que a gente valoriza muito. E eu acho que essa é uma das funções mais bonitas e mais legais de fazer parte do comercial. É subir no palco e sentir que você fez parte daquilo, que você contribuiu de fato para aquela conquista. É muito bacana, é um sentimento muito diferente. Então, quis trazer isso para que vocês também vejam que o comercial ele é muito além de apenas prospecção. A melhor parte, Lu, tá vendo? Gente, todo mundo da empresa é doido por essa parte de subir no palco, de comemorar. A gente fica se coçando o evento inteiro, esperando chegar a parte do reconhecimento da rede, que é a parte que a gente sobe no palco. Então, eu acho que essa é uma parte muito importante da nossa reunião. Show. Gente, temos dúvidas até aqui? Alguém não entendeu alguma coisa que a gente falou? Alguém quer pontuar alguma coisa antes de eu prosseguir? Eu tô achando vocês tão quietos. Eles estão quietinhos. Eu gostaria bastante que interagissem mais, inclusive. Tá cheio de GG na reunião, viu, pessoal? Se eu fosse vocês. Eu acho que semana passada eu não consegui participar tanto das reuniões, mas se vocês souberem que eu não deixo ninguém quieto, se preparem pra semana de GG. Se preparem. Tudo certo, Raul? Show. Que além do Raul, nós temos 30 pessoas na reunião, né? É. Vamos estar falando? Só o Raul fala comigo? Coisa engraçada. Eu gosto de polegares, eu gosto de reações, mas podem falar no chat. Tá ótimo. Obrigada, tadinhos. Certo. Show. Vamos continuar. Tudo tranquilo? Tudo certo? Show, pessoal. Que bom que vocês entenderam tudo. Ótimo. Continuando agora um pouco mais a parte de vendas que eu estava conversando com vocês. Eu, obviamente, não vou trazer tudo, não vou aprofundar tanto, pois aqui é apenas uma reunião de trainee. Mas eu trouxe pontos que eu acho importante ressaltar, até que talvez sejam pontos importantes para vocês lembrarem no desafio de vocês, que já eu vou explicar como é que vai funcionar. Então, continuando sobre vendas, principalmente a parte de prospecção que eu estava conversando com vocês. Como eu estava falando, não é qualquer pessoa que vai querer comprar nosso serviço. Não é qualquer pessoa que vai se interessar pelo nosso serviço. Vocês vão ser introduzidos e capacitados quanto a isso, mas, por exemplo, trazendo para vocês uma explicação por cima. Um registro de marca. Eu não posso chegar para qualquer pessoa oferecendo um registro de marca. Eu não vou chegar, sei lá, para o McDonald's oferecendo um registro de marca, porque é óbvio que eles já têm um registro de marca. Então, o cliente ideal é basicamente o escopo da pessoa que, assim, seria a pessoa ideal para vender aquele serviço. É a pessoa com a qual tem a maior chance de se interessar por aquele serviço. Isso, Fábio, nichos específicos. Então, por exemplo, o registro de marca que eu estava falando para vocês. Geralmente a gente vende ele mais para pequenos empresários, para pessoas que estão iniciando a empresa agora, querem regularizar, querem registrar já desde o início. Assim como a abertura de CNPJ, por exemplo. Então, por exemplo, o cliente ideal para esse serviço seria pequenos empresários, pequeno a médio porte, diferente, por exemplo, do CLJ. O cliente ideal do CLJ são, obviamente, empresas juniores que querem se regularizar e que não sabem como, que não têm o conhecimento jurídico, por exemplo, para isso. Então, quando você for vender um serviço, quando você for apresentar um serviço para uma pessoa, é muito importante que você tenha esse entendimento de, poxa, será que ela realmente precisa desse serviço? Será que ela realmente quer? Será que ela realmente precisa dele? Lu, já foi falado na reunião de projeto, mas o que é o CLJ? Vocês lembram o que é o CLJ? Que as meninas falaram em projetos? Ó, chegou aqui a minha CS. O que é, gente, o CLJ, que eu não sei? Tu falou pra eles, não falou? Eu falei. Alguém pra falar, não escrever no chat não, é falar. Vai, Leon, Ligar o fala. áudio e falar. Vixe, CLJ? CLJ. Eita. Acho que deu branco. Cadê a minha de Pro pra eu falar? Ajudar vocês. Gente, que é isso, hein? Gente, tá tudo bem. Não, vocês podem falar o que vocês imaginam que é um selo EJ. Rodrigo Fraga. A Lu já deu uma dica.
Eu lembro mais ou menos da Amanda falando que é um documento que a empresa júnior precisa ter e precisa apresentar, não sei se é para a federação ou para alguém, que tudo está funcionando dentro da empresa júnior. Eu não sei direito, eu Olha acho só. que é isso, né, não? Arrasou, Ei, Rodrigo. arrasou. Arrasou. Lacre. Prestar atenção em projeto. Prestou atenção nas 3 reuniões. Amo. Lacre. A Amanda tá de olho aqui em vocês, viu? E, gente, tá tudo bem também não saber, tá? Eu só quero que vocês ligam o áudio e interajam. Como eu falei, eu gosto de brincar. Show, gente. O CLJ foi muito isso que o Rodrigo falou. Realmente, a gente tem que anualmente entregar meio que essa prestação de serviços para nossa federação. Então, mostrar para eles que a gente está funcionando de forma regular, nossos documentos estão em dia. Enfim, isso entra muito no justo porque geralmente é a parte mais jurídica. Então, a gente ajeita o CNPJ, atas, documentos internos que depois vocês vão ser capacitados sobre. Mas, enfim, continuando o que eu estava falando. Voltando pro Drive, que eu estou falando dele desde o começo, a gente tem no nosso Drive materiais que vocês vão poder ter esse entendimento maior, vão poder estudar melhor para saber ser mais assertivo e, obviamente, vocês vão também ter as lideranças de vocês ajudando. Eu, enquanto diretora, estou sempre ali auxiliando os meninos. Então, hoje em dia, obviamente, eles já teriam um certo tempo, eles já sabem exatamente quem procurar, eu só dou um nicho, enfim. Mas essa questão do cliente ideal é muito importante para que a gente não perca tempo. Não faço os meninos perderem tempo de prospecção procurando pessoas que não fazem sentido para aquele serviço, que não fazem sentido para aquele momento. Quem foi na reunião de inovação viu que a Luana, durante a parte de inteligência comercial, falou muito de sazonalização. Então, isso se atrela muito ao cliente ideal. A gente tem que saber, por exemplo, o que é que mais vende naquela época do ano. O que é que não vende, o que é que vale a pena a gente prospectar, o que é que não vale. Ok, tal serviço. Então, qual tipo de nicho, qual tipo de cliente eu prospecto. E assim a gente vai entendendo como é que a gente pode ser mais assertivo e aproveitar o nosso tempo de prospecção de uma maneira mais eficiente. A gente não pode ficar, por exemplo, mandando mensagem para as pessoas, isso é muito importante, a qualquer momento. A gente tem a nossa limitação do horário comercial. Então, a gente só manda mensagem para o cliente, entra em contato durante aquele certo período de tempo. Então, a gente tem que saber ser muito assertivo para não perder tempo num tempo que já é contado. Então, saber o cliente ideal e essa questão de sazonalização é muito importante. Mas são coisas que vocês também, obviamente, vão ser capacitados e vão ser ensinados. Mas só introduzindo a sazonalização, por exemplo, eu tenho uma planilha que eu sempre mostro para os meninos. Gente, mês de março, esse mês vende mais tal serviço. Esse serviço aqui não vale a pena vocês prospectarem agora, então não vão atrás. Foquem nesse serviço. A gente sempre trabalha com esse direcionamento. Semanalmente eu tenho uma reunião com os meninos, os consultores, a gente se alinha, eu explico pra eles o que tá valendo mais a pena agora, o que não tá, onde é que eu preciso que eles foquem, que eles não foquem. E a partir disso, eles vão atrás das pessoas. E aí nessa parte de atrás que entra o cliente ideal. Eles têm que ter esse entendimento. Existem serviços que a gente consegue ser mais assertivo quanto a isso, como rede de marca. Como as meninas de projetos falaram, a gente tem... Vocês falaram do NPI pra eles, né, Led? Show. A gente tem o INPI. Então, eu consigo literalmente pesquisar no INPI se a pessoa tem um rede de marca ou não. Então, existem serviços que é mais fácil. CNPJ também, vocês conseguem consultar se a pessoa tem ou não tem. Aí, poxa, quando eu encontro a pessoa que não tem, eu já sei que ali eu posso prospectar, que ali vale a pena, porque ele não tem esse CNPJ, mas provavelmente ele precisa. Por ser uma empresa, por ser um atlético, uma liga, enfim. Alguma necessidade ele tem em cima daquilo. Mas existem serviços que a gente prospecta sem conseguir consultar, então a gente tem uma abordagem diferente, vocês também vão ser ensinados, como o serviço de assessoria, o serviço de CLJ, a gente não sabe se a pessoa tem ou não, mas a gente vai atrás do mesmo jeito, mas a gente sabe o cliente ideal ou não, então mesmo não tendo essa pesquisa, não tendo essa fonte essa resposta de, poxa, tem ou não tem, vale a pena ou não vale a pena, a partir do cliente ideal eu consigo entender. Então, por exemplo, a assessoria jurídica. A gente sabe que a gente, por exemplo, vende muito para empresas juniores. Então, já é um perfil mais assertivo que eu consigo ir atrás. Mesmo sem ter uma base para pesquisar se aquela pessoa tem ou não uma assessoria. Então, essa parte de cliente ideal é muito importante para que vocês consigam saber exatamente quem procurar, saber quem vale a pena, saber quem é que vai potencialmente responder vocês e quem não vai. Porque aí vocês já conseguem ter um entendimento de quem vale a pena e quem não vale. Show? Vender não tem uma fórmula pronta. Eu achei muito importante manter esse slide aqui para vocês, porque eu
faço de um jeito, o Arthur faz de outro, o Murilo faz de outro, o Marcos faz de outro. E não existe certo e errado. A gente, obviamente, tem a nossa base técnica, a gente tem que estudar, a gente tem que ter um certo entendimento sobre alguns conceitos, algumas técnicas de venda para ter esse bom contato que eu falei para vocês que é importante. Mas, por exemplo, durante uma reunião, vocês vão poder ter o tipo de reunião de vocês, guiar da forma de vocês, falar com o cliente da forma de vocês, obviamente, dentro do senso, dentro do padrão. Mas não tem uma fórmula. Quando vocês virarem consultores de vendas, eu não vou chegar pra vocês e falar assim, ok, agora vocês vão fazer assim, 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 você vai falar isso, isso, isso. Eu não vou dar um script na mão de vocês. Óbvio que a gente tem exemplos, a gente tem modelos, a gente tem auxílios pra vocês. Mas vocês vão ter a liberdade de agir da forma que vocês se sentirem mais confortáveis pra conversar com o cliente, que vocês sentirem que é mais adequado pra aquela pessoa. Vocês vão ver que depende muito do cliente, vocês vão ter que mudar a forma de falar, porque a Unijus, ela atinge muitos nichos diferentes. Então, tem hora que a gente está lidando com o mercado sênior, estou lidando com empresários. Então, eu tenho que ter uma linguagem mais formal, mais respeitosa, mais, assim, que passe uma segurança. Mas, ao mesmo tempo, também, eu estou lidando com empresas juniores, são universitárias. Então, eu vou poder ter uma linguagem ali um pouco mais próxima. Muitas empresas juniores são nossos amigos, então, a gente consegue manter uma linguagem menos formal. Às vezes eu estou em contato com ligas, com CAs, que também são pessoas da minha idade, são universitários. Obviamente que eu não vou aloprar e falar com eles de uma forma muito feia, porque eu tenho que manter a imagem da Unijus. Mas a gente consegue ter uma abordagem um pouco diferente, a depender do perfil da pessoa que eu estou conversando. Então não tem fórmula. Vocês vão se adaptando ao contexto, se adaptando à pessoa, a forma como ela fala com vocês, a forma como ela responde ao que você fala. Então, não é nada engessado, não é nada que eu vá passar um documento e vocês vão ter que agir exatamente como eu estou mandando. Os meninos já estão percebendo muito disso. Esses dias eu fiz uma reunião com o João, que é um dos consultores, e aí eu fiz uma parte e o João fez outra. Eu falei de uma forma, o João falou de outra, e os dois estavam certos, ninguém estava errado. A gente conduziu a reunião de uma maneira ótima e deu tudo certo. Então, realmente não existe fórmula, não é nada que vocês precisem se preocupar. O que eu tava falando pra vocês da reunião, né, que é muito importante você escutar a pessoa, entender a dor dela. Então, como é que eu entendo a dor? Como é que eu sei a forma que eu devo me portar? Como é que eu sei o que eu devo falar? Acho que esse número 1 é o principal, escutativa. Durante uma reunião, a pessoa tem que falar muito mais do que você. Você não pode deixar o cliente calado, por exemplo. Você tem que deixar ele falar para você entender exatamente o que ele quer, o que ele tá sentindo falta, o que ele precisa para fechar aquele contrato, por que ele não tá tão seguro, por que ele ainda tem dúvida. E é a partir disso que tu entende como é que tu vai guiar aquela negociação. Porque cada pessoa me aparece com uma necessidade diferente, com um contexto diferente, com dores diferentes. E é muito importante que vocês tenham essa escutativa para entender realmente a situação dela. Gente, 1 segundo só para me resolver um problema técnico. Conecta na internet. Você vai embora? Não, eu vou pra frente, talvez desconecte. Tá. Tô pensando no um GG. Tô errei 10 cobras aqui. Por quê? Porque não prepararam o briefing da reunião. Da televisão. Tudo é eu, caralho. Tá roteando. É assim. Tá conectado já. Já te roteei essa internet 3 vezes. Tu não quer esperar acabar, não? A gente vai acabar em 5 minutos. Tá. Na verdade, me dá pro teu celular. Mas aí vai sair daqui. Volta pro meu, tu vai ficar com o meu. Tá. Quer desbloquear, né? Gente, me perdoa. Às vezes eu faço dessas. Show. Deu certo, Vicky? Continuando, só finalizando o que eu tava falando pra vocês para essa questão de dor. É muito importante que vocês, não só durante a reunião, mas também durante o contato, durante a mensagem, que vocês deixem de falar, porque muitas vezes a gente tem que identificar situações ocultas, dores ocultas e sanar elas mesmo sem o cliente perceber. Então essa parte de entender e de escutar muito ele é muito importante. E aí, emendando nisso sobre a nossa reunião de proposta.
como eu falei pra vocês, a gente inicia apresentando a empresa, até pra passar essa segurança maior, ele entender com quem ele tá lidando, quem é a Unijus, o que é uma empresa júnior. Muitos clientes têm essa dúvida, não entendem por que são universitários, e enfim, é uma objeção que a gente tem que sempre estar contornando. Então, vocês, enquanto membros de vendas, vão ter que lidar muito com isso. É apresentar nossa solução em etapas. E aí, essa parte que é muito importante vocês terem esse discernimento de não só entender a dor, mas também gerar valor para a Unijus. Então, a gente apresenta nosso serviço já falando, nossos diferenciais são esses, a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque a gente está dentro de um mercado que a gente tem que se diferenciar. Se a gente não se diferenciar, o cliente vai para uma outra opção. A gente, por exemplo, dentro do movimento Empresa Júnior, existe outra empresa júnior de direito. No mercado sênior, tem vários escritórios que concorrem com a gente. Por isso que eu falei que a parte da reunião é tão importante, porque a gente tem que passar segurança, a gente tem que passar essa importância para ele que ele queira não só fechar o serviço, como ele queira fechar com a gente. Então, apresentar o slide das etapas é muito importante. E você ter essa segurança de explicar tudo do serviço, o cliente sentir que você sabe o que você está falando. Por isso que, enquanto membro de vendas, você também, além de ter contato com projetos, para ter essa interface, vocês vão ser capacitados muitas vezes junto com eles. Porque vocês têm que entender do serviço, às vezes, tanto quanto eles. Vocês têm que saber as etapas de um registro de marca, as etapas de um CNPJ, para explicar para o cliente na reunião. Porque se o cliente sentir que você não sabe o que você está falando, ele não vai confiar em você. Ele não vai fechar com você. Então, é muito importante que vocês também tenham um pezinho ali em projetos para vocês manterem essa boa imagem da Unijus para as pessoas. E aí, o 3 que eu estava falando para vocês já, contornar objeções e negociação de valor. Muitas vezes eles aparecem com problemas que você vai ter que contornar na hora. Você não tem, por isso que eu falei que não tem um script, eu não tenho como dar para vocês um roteiro. As objeções, elas podem vir de diversos lugares, diversos motivos. E negociação de valor que eu falei para vocês é questão de muitas vezes a gente tem que... E isso também é um alinhamento que a gente tem que fazer com o financeiro. Geralmente já vou para a reunião sabendo. Poxa, posso dar desconto de até tantos por cento, posso baixar até tanto, posso parcelar até tanto. Então, muitas vezes eles vão, no final da reunião, querer negociar com vocês. Então, é bom vocês estarem preparados também para isso. Vão querer baixar valor, vão querer parcelar por 300 anos. E vocês vão ter que saber contornar aquilo, fazer o melhor que vocês podem, mas alinhado com o financeiro. Eu também não posso quebrar o caixa da minha empresa para dar um grande desconto para o cliente e ele fechar comigo. Não é assim que funciona. Então, também tem que ter esse alinhamento com a galera do DAF, que vocês vão conhecer depois, do que é o financeiro, para contornar bem essas questões que eles trazem, geralmente de valor, e conseguir trazer para eles a melhor solução possível. Então, geralmente, eu já vou sabendo o desconto que eu posso dar, eu vou dando de pouquinho até eu conseguir fechar aquele contrato. Show? Agora eu vou explicar para vocês o desafio de vendas, porque ele se liga muito com o que eu falei para vocês agora. E ele vai rodar... André, pode falar. Só uma dúvida rapidinho em relação à prospecção de clientes. É porque eu conheço uma pessoa também que é consultora comercial de outra empresa júnior, e aí o meio que ela trabalha é aquele que ela tem que ir no Google pesquisar, tipo, o número da empresa, e aí tem vezes que o cara nem atende ou nem é pessoal. Aí eu queria saber como mais ou menos a Unijus trabalha em relação a isso. Tá. Tipo, se era essa maneira mais arcaica ou até daquela maneira que a Luna explicou na reunião de inovação, que tem aquele aplicativo que parece um Maps, mais ou menos isso. Sim, era isso que eu ia falar para vocês. A gente, hoje em dia, principalmente no setor de inovação, tem trazido muitas melhorias para o comercial. Então, eles estão acelerando um pouco o nosso trabalho, de fato. A gente trabalha muito com essa extensão da Luana, então, para vocês não terem que ficar pesquisando de um por um e muitas vezes ser uma coisa maçante, a gente tem essa extensão, que ela dá para vocês a lista bonitinha. Vocês podem só pegar aquela lista e qualificar ela. Qualificar é, tipo assim, por exemplo, registro de marca. Aí tu olha de um por um, se tem um registro, quem tem, quem não tem, aí tu vê quem tu prospecta e quem não prospecta. Questão de ligação. Hoje em dia a gente tem pouco costume de fazer ligação. A gente geralmente utiliza mais os meios de mensagem, né? Às vezes por Instagram, às vezes por WhatsApp. E e-mail, quando necessário, a depender do cliente. E aí tem alguns outros nichos que a gente não pesquisa, não usa essa instituição, como o CLJ. Porque como a gente vai atrás de empresas juniores, a gente tem um local específico que a gente consegue encontrar isso. Então é o portal BJ, depois vocês vão ser apresentados. Então lá tem todas as empresas do Brasil. E aí lá eu vou buscando, vou entrando em contato e não tenho que ficar no Google pesquisando. Mas realmente o que mais tem ajudado a gente hoje em dia é essa extensão que gera essas listas pra gente. E aí os meninos conseguem prospectar de maneira um pouco mais rápida. Às vezes eu sei que eles prospectam, é porque eles não estão aqui pra falar pra vocês, mas às vezes eu sei que eles prospectam por Instagram, tipo assim, atléticas que eles conhecem, CAs, enfim,
vai muito, assim, deles também. Eu deixo eles bem livres quanto a isso, eu deixo eles à vontade pra fazerem da forma que eles acharem melhor. Mas a extensão tá ali à disposição deles, caso eles queiram. Às vezes eles não usam, às vezes eles usam, depende muito da semana, certo? Show. Alguém tem mais alguma dúvida? Antes de eu explicar o desafio. Não? Tudo tranquilo? Por nada, André. Show. Sobre o desafio, eu vou explicar pra vocês direitinho, porque ele vai funcionar de uma forma bem diferente do desafio que vocês estão acostumados. O desafio de vendas, eu trouxe ele num documento. Então, já vai ser enviado pra vocês no grupo do Trainee, uma news, com o link do documento, aí vocês vão ler, e lá vai estar escrito o que é pra vocês entregarem. Então, vocês não vão primeiro ter que trabalhar em grupo, vocês vão trabalhar sozinhos, realmente como se vocês fossem um consultor de comercial, sozinhos. E o entregável, vocês vão me entregar em um documento no e-mail que tá lá descrito pra vocês, que é o e-mail do comercial. Então, vocês não vão ser separados em grupos, vocês não vão ter que me fazer entregas em conjunto, certo? Vocês vão só ler o documento, lá eu coloquei tudo bonitinho, contexto, entregável, e a partir disso que vocês vão desenvolver o desafio de vocês. Eu coloquei pra vocês o prazo um pouco estendido, porque eu entendo que nós vamos ter o feriado da Semana Santa, e enfim. Então, vocês vão ter até a próxima semana, até a segunda-feira à noite, se eu não me engano, pra entregar esse documento. E, gente, qualquer dúvida, podem me procurar. Não tem problema nenhum. Mesmo que seja no feriado, mesmo que seja na quinta, na sexta, no sábado, meu Telegram tá aberto pra vocês. Vocês podem mandar mensagem, meus afiliados, e quem não for meu afiliado, eu tô disponível. Não tem de verdade, não tem nenhum problema. Assim que eu puder, eu respondo vocês. Então, poxa, Luana, li o documento, não entendi o que tu quis dizer aqui, não entendi o que tu quer que eu entregue, não entendi o que é o entregável. Podem entrar em contato, não só com os padrinhos e madrinhas de vocês, mas comigo, porque eu sou a diretora do comercial, eu que fiz o desafio, então acho que eu consigo explicar bem pra vocês. Do mais, é isso. Deixa eu passar o slide, que eu sempre volto. O desafio, ele foi e sempre será o nosso maior tesouro. Essa frase linkando com o desafio que eu acabei de passar pra vocês. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, podemos encerrar nossa reunião aqui. E qualquer coisa que vocês precisem, podem me chamar no Telegram, que eu estou 100% disponível pra vocês. Pode explicar de novo o desafio? Show! Rodrigo, o desafio, ele não vai ser mais em grupo, ele não vai ser em conjunto. Ele tá num documento, tipo aquele que vocês viram na reunião de gravação. Ele tá por escrito, contexto, entregável, e aí vocês vão ter que ler, entender o que eu quero. Pra adiantar vocês, é só a resolução de uma negociação com o cliente. Então, eu trouxe uma situação de um cliente e aí eu coloquei pra vocês resolverem. Pra eu entender como é que vocês contornariam a objeção, como é que vocês negociariam. E aí, o desafio de vocês é basicamente esse. Vocês não vão ter que se juntar com as pessoas. Vocês vão enviar esse documento sozinho pro e-mail do comercial, que vai estar escrito no documento. Então, terminei o desafio. A gente pode ter o desafio de projetos? Pode, Marina, pode. O desafio já foi encerrado, não tem problema nenhum. O desafio de vendas agora vai ser individual. Então, aquele grupo ali já tá tudo certo. E aí, vocês vão só me mandar um documento por escrito no e-mail de comercial. E é isso. Trouxe um desafio mais tranquilo também, porque eu sei que vai ter o de marketing amanhã. Vocês vão ter que fazer os dois essa semana. Então, procurei deixar uma coisa um pouco mais tranquila pra vocês. Mas, qualquer dúvida também, estou à disposição pra ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Show? Show, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, podemos encerrar nossa reunião. Boa noite pra vocês. Nos vemos amanhã na reunião de marketing, não faltem. Amanhã vai ser a segunda parte do comercial, nosso segundo setor. E trarei o pessoal de marketing pra vocês conhecerem. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Olha que chegou aqui. Já terminou, não acredito. Terminou agora. Ai, que ódio. Foi só tu. Foi, a gente tá bem aula. Tchau, pessoal.